Café com C-Level, José Luiz Ramos, mais um dia. Estou tendo a oportunidade aqui de apresentar o podcast, hoje com uma pessoa especial da cidade de Garça, Maria Gabriela Furlaneto Furlaneto Barros. Eu conheci a Gabriela, queria te agradecer primeiro, né? Obrigada. Agradecer ter essa oportunidade. E conheci a Gabriela num projeto, ela inovando na área da saúde, né? Isso. E foi legal porque, assim, acho que eu nunca falei isso pra você. Eu gosto de ver seu posicionamento no LinkedIn. Uhum. Na forma de gerar conteúdo, na forma de se posicionar. E é legal que é muito nítido o que você deseja, o tema que você aborda, que é na área da saúde, inovação, né? E isso me chamava muita atenção. E outro ponto, dentro desse chamar a atenção, eu pensava assim, cara, em Garça tem uma pessoa assim de inovação. Eu sou apaixonado também por inovação, né? Acredito muito em inovação, vivo inovação dentro dos meus negócios e das consultorias que eu faço. Quero te agradecer. Tô feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Muito bom. A primeira pergunta que eu gostaria de iniciar nesse tema é Maria Gabriela, Gabi, para quem conhece, né? Você falou que começou na Enfermagem. Isso. E aí, como foi se despertar? Porque na enfermagem eu vou colocar assim, uma profissão tradicional, vou pôr assim. Como foi você ver oportunidade na área da tecnologia e inovação, imaginando que grande parte das pessoas que trabalham na função enfermagem, ela não tem conhecimento técnico? De onde surgiu? Né? Vou poder contar um pouco da sua trajetória nesse sentido até chegar à inovação, né? Perfeito. Bom, tudo começou assim, a enfermagem ela sempre teve um papel muito importante na minha vida desde muito cedo, né? Eu tenho uma irmã a Maria Vitória, que nasceu com deficiência. Então, o cuidado, ele sempre foi muito expressivo desde cedo, eu sempre tive muito essa percepção do impacto dele. E isso, então, o cuidado, ele, no começo, ele nunca foi dúvida para mim sobre esse caminho. E eu sempre fui muito curiosa, e a parte da tecnologia, do computador, ele me chamava muito a atenção. Então, antes mesmo de entrar na faculdade, eu tinha feito um curso técnico de informática, para ter um pouco de noção de lógica, de programação, essa parte mais técnica mesmo. Mas quando eu fui para a faculdade, eu não tive dúvida de que era enfermagem naquele momento. E aí, com o conhecimento do curso técnico, eu comecei a ter um olhar muito aguçado para os sistemas que a gente utilizava no dia a dia. Eu entendia também que muito daquele desenvolvimento, daqueles produtos que a gente usava, eles não tinham sido feitos por profissionais de saúde com visão para olhar em questão de usabilidade e tal. E já na faculdade, eu desenvolvi um software de avaliação neurológica para pacientes com suspeita de acidente vascular cerebral, como TCC da enfermagem. Então, eu acho que desde o começo existiu uma tentativa minha de entender como esses dois mundos poderiam coexistir dentro da minha carreira. E demorou um tempo para eu conseguir colapsar esses dois mundos e de fato, chegar nisso. E aí, a trajetória por si só, eu fui para o Sírio, e lá olhando muito a parte da importância da tecnologia e da inovação para a qualidade da assistência, para a segurança da assistência, e muito com esse olhar de como que eu posso desenvolver ou resolver problemas com base na tecnologia. Fantástico. E aí você não parou mais? Não, aí conforme as coisas foram se ajustando, né, no sentido dessa visão, eu comecei já a fazer parte de projetos até dentro do hospital, ligados ao desenvolvimento de tecnologia. No Sírio tive uma experiência dessa com uma escala neurológica, que acabou não indo para frente, mas eu já estava envolvida. No próprio 9 de julho também como enfermeira assistencial, ajudando na compreensão ali da usabilidade do prontuário, para o profissional de enfermagem, como que a gente poderia melhorar aquilo. E aí foi quando, pós-pandemia, eu busquei um curso de transformação digital em saúde pelo Einstein, e aí foi quando tudo começou a meio que fazer sentido dessa área de startup, da própria inovação em si, e aí depois disso... Que ano que foi esse do Einstein, do curso? O Einstein foi pós-pandemia, então foi 2020, se eu não me engano. Que fantástico. E aí você não parou mais? Não, aí foi... E assim, como foi você
porque você era enfermeira, como fala enfermagem? Enfermagem. Enfermagem, né? Enfermeira. Uma Assistencial. enfermeira, assistencial, legal. Que tem uma rotina dentro de um hospital. Uhum. Como foi você migrar ou pivotar para a tecnologia ao ponto assim de você falar assim, não, beleza, eu sei como funciona aqui e quero focar nisso aqui para resolver esse ponto, né? No fundo, se a sua missão é ajudar o paciente, né? Isso. Facilitar a vida do paciente. Essa transição, ela foi ficando mais clara ao longo do tempo, até que eu tive a oportunidade de trabalhar numa health tech, que era uma startup. E aí, ali eu não estava trabalhando com tecnologia, mas eu trabalhava através da tecnologia como enfermeira clínica digital, né? Fazia atendimento via chat com o paciente. E aí eu comecei a buscar um pouco mais de conteúdos ou de cursos que focassem mais na questão de produto, tecnologia e inovação. E aí foi quando eu achei um curso de gestão de produto. Comecei a me especializar nessa área de produto digital. E você trouxe um ponto importante, que é como fazer a transição para uma pessoa que, querendo ou não, eu já tinha uma certa estabilidade e um bom currículo na área da enfermagem. Eu acho que eu tive que reaprender a contar a minha história e a entender que as habilidades que eu tinha como enfermeira, elas eram totalmente aplicáveis na área de inovação, através de empatia, resolução de problemas. Então, eu acho que foi aprender a recontar minha trajetória, usando tudo que eu já tinha feito como enfermeira e dizendo até para mim mesma que fazia total sentido. Então, para preparar essa transição foi isso. E aí você comentou no começo sobre o LinkedIn, e o LinkedIn foi uma ferramenta essencial para mim naquele momento, porque foi a Maria se posicionando como uma enfermeira na área de inovação, na área de tecnologia. Muito bom. E essa visão de negócio, porque uma coisa é você dominar uma área técnica, que é a enfermagem, né? Uhum. Ter os procedimentos, protocolo. Outra coisa é você dominar a tecnologia, né? Usar a favor de resolver um problema. E como está o seu momento agora para a visão? Depois nós vamos chegar na startup que você fundou, que está desenvolvendo. Como foi o ponto de você enxergar como um negócio? Porque são coisas distintas, né? Eu até falei para você, antes de começar o podcast, no café que nós tomamos, muitas vezes o programador, que eu convivo há mais de 20 anos com programadores, porque eu já tive empresa de software, tenho ainda alguns negócios na área de tecnologia e presto serviço. Muitas vezes o programador sabe tecnicamente, porém não sabe o negócio, ele não tem visão de negócio. E aí, no seu caso, como está sendo para você desenvolver uma startup onde você já tem uma boa experiência técnica como enfermeira, sabe tudo no contexto assim, você sabe o que acontece, sabe como que pode resolver com tecnologia, mas como você enxerga hoje as oportunidades? Porque eu creio que é o maior desafio de todos nós, né? Sim. Ter uma visão de negócio para aquela dor que nós vamos resolver e como fazer isso ter receita, né? Para nos expandir. Como que é hoje? Essa é uma ótima pergunta, porque foi uma habilidade que eu precisei desenvolver ao longo desse tempo. E quando eu fui focar mais na área de inovação em si, para além da tecnologia, foi quando eu comecei a aprender a questão da modelagem de negócio, e ainda é um ponto que vai se desenvolvendo ao longo do tempo, mas a visão de negócio, ela veio de uma habilidade, assim, de eu ir percebendo mesmo, e como que você estrutura uma coisa, como você valida isso, como que de fato você cria uma coisa mais sustentável. Então era uma visão que eu não tinha, e eu fui construindo isso ao longo do tempo. Então, conversando com as pessoas, através de networking, muito curso, muita especialização, e aí eu fui em busca do MBA, por exemplo, em Health Tech, para ter um pouco dessa visão mais de business, de negócio mesmo, porque a inovação, ela é isso, né? A gente confunde muito a questão de inovação com tecnologia, mas a tecnologia, ela é só uma forma de se entregar à inovação. E a inovação é uma habilidade de você resolver um problema complexo na maior parte das vezes, entregar valor para as pessoas das quais você está resolvendo e, de certa forma, ter um lucro ali ou criar uma receita que seja sustentável. Então, essa visão, ela foi se construindo ao longo do tempo e está se estruturando cada vez mais, né? Fantástico, né? Muito bom. E assim, para você que... Agora eu gostaria de falar um pouco sobre a startup que você fundou. Talvez até antes de entrar na startup, eu vi que você, nesse intervalo,
você participava de muito hackathon que fala. Isso. Isso, Hackathon. hackathon. E aí eu vi você nesse meio, tal, acompanhando você pelo LinkedIn, pelo Instagram, principalmente LinkedIn. E aquilo eu achava legal porque, assim, você tava tendo oportunidade de conhecer pessoas, né? Com outros projetos e... Enfim, é maravilhoso. Eu amo network, amo relacionamento e amo conhecimento. Mas como foi, antes de você fundar a sua startup, como foi essa experiência do Hackathon? Você participou até como mentora, né? Isso, eu lembro que você comentou. Isso. Como que foi pra você? Isso foi fantástico, porque isso até foi querendo ou não, uma estratégia de transição de carreira, porque os hackathons, ele dá essa possibilidade de você dar mentorias e tá nesse ambiente de inovação, e os hackathons, ele é interessante porque tem uma certa rapidez e você recebe um desafio e aí os participantes ali desenvolvem essas soluções. Então, os hackathons, num primeiro momento, foi meio que essa estratégia de posição, de entender como as coisas funcionam, de conseguir ter um pouco mais de visão. Óbvio, tá mais perto de pessoas que vivem isso, que fazem isso no seu dia a dia. E os hackathons, eu tive a oportunidade de participar de 2 hackathons em específicos, mas foram 3 vezes, se eu não me engano. 2 foram de Harvard, né? A Harvard faz um hackathon que é mundial. E aí, essas startups que são inscritas, elas acabam competindo entre si para ter uma competição mundial e ganhar uma aceleração no Innovation Lab lá, que é de Harvard, em Boston. E tem o do HCMF USP também, que foi um dos hackathons que eu participei, que tem essa função de colocar as pessoas para pensar em desenvolver soluções para a saúde com desafios específicos. Então, o hackathon, ele funcionou muito para isso, como networking, como posicionamento, como estar perto e rodeado de pessoas que respiram inovação, que desenvolvem inovação. Então, foi muito nesse sentido. E eu já estava, querendo ou não, liderando a área de um produto digital, né, na PPA Care, que eu tive essa oportunidade. A gente estava desenvolvendo um produto digital ali. Então, eu já estava mais inserida no mercado, com um pouco mais de know-how, e aí os hackathons foram pra isso, assim. Foi pra isso, né? E eu lembro, uma vez nós tomamos um café na Padaria União em Garça, né? E eu lembro que você falava dessas viagens que você fazia, Isso, né? Eu acho bem legal. E aí, como surgiu pós isso? Porque, como você falou, você estava dentro de uma empresa, trabalhando dentro de um projeto digital, na área da saúde, fazendo hackathon, estudando, né? Como você sempre visto você, essa vontade de sempre estar aprendendo, né? E como surgiu sua startup? Bom, a startup surgiu no contexto do MBA de Health Tech, que eu fiz da FIAP. E lá a gente não entrega um TCC, a gente monta uma ideia de startup mesmo, de negócio. Essa é a proposta da FIAP. E lá a gente juntou um grupo e, conforme as coisas foram acontecendo, eu tinha uma intenção muito clara já de começar a empreender e a desenvolver a startup por conta da escala que isso poderia me dar, no sentido de cuidar mais das pessoas. E a startup surgiu, de fato, nesse contexto, dentro do MBA. E aí, a gente acabou participando de uma competição que a FIAP tem, que chama Startup One. É uma competição das startups que são desenvolvidas nos MBAs. E aí, no nosso ano, de mais de 300 startups inscritas, nós passamos pelo um funil de top 30, depois foi um funil de top 10 e a gente acabou ganhando a competição no ano passado, na segunda temporada do Startup One, e aí isso deu alguns benefícios, né? O primeiro deles é a incubação no InovaBra. O InovaBra é o ecossistema de inovação do Bradesco. Então, a startup vai estar incubada ali, a gente vai começar a incubação, para começar esse mês ou no próximo. Então, eu já tenho um local ali para receber cliente, para começar a desenvolver as coisas. E também ganhamos uma aceleração na Rock New Ventures, que é a aceleradora da FIAP, para os projetos que nascem ali da FIAP. E lá a gente vai ter mentor para desenvolver modelo de negócio. Isso vai acelerar, de fato, o negócio. E agora com a Babson, que é uma universidade americana, uma das maiores universidades de negócios, né, do
do mundo, assim, eles têm uma metodologia específica para formação de founders, então também foi uma coisa que a gente ganhou da competição, eu tô indo para lá em julho. Então a startup surgiu nesse contexto. Bom, que bacana. E quanta oportunidade surge quando você tá no lugar certo, né? Sim, No exatamente. propósito certo. E assim, eu atuo como consultor há mais de 10 anos, trabalho na área de tecnologia há mais de 23 anos, há 23 anos, né? Vai fazer 24 desde 2022, que foi o primeiro ano de faculdade. E, e você falou muito sobre inovação. Eu vejo a Maria Gabriela, a Gabi, é muito claro a sua disposição para o assunto inovação. Só que você focou na área da saúde. Isso. Como eu atendo como consultor empresas tradicionais, por exemplo, uma gráfica, por exemplo, uma empresa de manutenção, por exemplo, uma empresa de contabilidade, como que você poderia deixar para o público que vai assistir olhar a inovação? Porque tem inovações que... Você vai falar sobre isso, eu não vou abordar não, para você poder falar. Mas como que o empresário, o gestor, um líder de uma área dentro de uma empresa tradicional pode implantar a inovação, ou pode criar essa cultura? O que você sugere? Porque eu acredito que você domina na área da saúde, mas eu também imagino que pode ser aplicado em outras áreas, né? Com certeza. Eu acho que o primeiro ponto para um gestor ou para um empreendedor colocar inovação é aceitar que a inovação exige risco. E o risco, você tem que trazer uma maturidade de aprender com o erro, e o erro não pode ser punido, porque na inovação a gente olha todas as oportunidades de erro como um aprendizado. Então acho que primeiro essa mentalidade, porque a inovação ela requer isso. Num segundo momento, a inovação ela é um processo. Existem diversas metodologias, ferramentas que a gente consegue utilizar para desenvolver os problemas que você quer resolver, e aí com base nisso, você consegue trazer soluções, pode ser de intraempreendedorismo ou soluções startup, de negócios, por exemplo, de trazer essas soluções mesmo que vão resolver esse problema. Porque a grande questão da inovação é que você precisa olhar o problema primeiro, antes mesmo de desenvolver a solução. Às vezes a gente fica muito... Você trouxe a questão do técnico, né? Que o desenvolvedor... Isso é de maneira geral. As pessoas, ela olha muito para o desenvolvimento da solução em si e depois que vai pensar no que ela resolve. Então, para você implementar um processo de inovação, você tem que ter muito claro qual é o problema que você quer resolver, e aí, a partir disso, você traz uma solução que resolve aquilo. Isso pode ser tecnologia, como não precisa ser tecnologia em si. Então, a primeira coisa é aprender com o erro e ter essa abertura de que inovação pode gerar falhas, e essas falhas, elas não são ruins, elas são aprendizados. Apoiar o time nesse sentido, principalmente a gente fala muito de segurança psicológica, né? Porque se você tem uma certa punição ao erro, aquele time não vai inovar. Ele não vai ter o processo de criação, porque ele tem medo de ser punido se aquilo não der certo. Então, mudar um pouco essa mentalidade e adotar essas ferramentas com foco em desenvolvimento de problema. Eu quero entender qual é o meu problema, qual é a raiz dele, o que eu preciso atuar de fato, o que está acontecendo aqui, escutar as pessoas envolvidas, porque eu não desenvolvo inovação, que nem, por exemplo, a startup, pegar esse exemplo. A startup, ela tem como foco melhorar a adesão medicamentosa, por exemplo, a Cuidaí. Eu não posso olhar a startup no sentido de resolver esse problema com a minha visão, que eu não faço uso de medicação, eu não sou uma paciente que tem problema crônico que eu preciso, então, fazer uso de diversas medicações. Então, eu tenho que aprender a olhar pelos olhos do usuário, para quem de fato vai receber esse valor. Então, eu apontaria esses 3 pontos para uma empresa que quer começar a inovar, seria isso. Muito bom. Você falou da startup, o nome dela é Aí. Isso. Muito bom. Cuidaí é a startup da Maria Gabriela que ela está desenvolvendo após esse tempo já dentro do âmbito não só da saúde, mas em tecnologia, usando tecnologia para resolver problemas, né? Mas você falou um ponto da inovação também que eu percebo, veio na minha mente assim, a realidade das empresas que eu atuo. São pequenas e médias empresas. Grande parte dessas empresas não tem setor de inovação. Sim. Não só setor, não tem um responsável de inovação. Tem áreas onde opera o negócio com foco no cliente, eu acho bem bacana, que isso é um diferencial. Porém, eu percebo que eles executam um processo
não vou falar tradicional, mas um processo normativo ali, que já está habituado. Uhum. E pelo volume de trabalho dentro dessas empresas, eu percebo que a pessoa que está, por exemplo, ou liderando, ou ali numa operação de analista, ela não tem tempo de inovar. Que dica que você daria para os empresários que vão assistir? Como implementar a inovação no contexto assim, de quem é a responsabilidade da inovação? Uhum. Como que esse empresário vai desenvolver não só a visão dele como empresário, mas os liderados dele, ou talvez até toda a cultura da empresa, para poder inovar, porque eu vejo que quando a pessoa está na operação, ela está preocupada em executar. Isso. E eu, como consultor de algumas empresas, principalmente da GID Adesivos, que eu estou há muitos anos, junto com o Meri, eu não participo da operação. Só que eu e o Meri conversa muito sobre inovação. Uhum. Mas eu percebo que quando eu olho para a equipe específica da GID, eu vejo que quando eu vou lá, sempre eles estão executando algo. Então, assim, eu gostaria que você desse uma sua opinião, ou o que você enxerga, como empresário despertar para a inovação no sentido de fazer ser uma cultura de inovação, né, dentro da empresa. Bom, é uma ótima pergunta porque, de fato, existem poucos lugares mesmo que inovam de verdade ou que têm essa visão de inovação. O que eu vejo em grandes centros que hoje atuam com inovação em específico? A primeira coisa é que tem setores específicos para isso. Então, é um ponto. Às vezes você pode ter uma pessoa que é responsável por aquilo para desenvolver e ter aquele olhar de inovação. E cultura, por exemplo, como cultura de inovação, é uma coisa que vem de cima, né? Então, precisa com que os empresários entendam a importância da inovação e entendam também que a inovação, ela, querendo ou não, ela requer um tempo. Por mais que você tenha metodologias de agilidade, por exemplo, que agilizam isso, a inovação no começo ela é muito mais planejada, porque aí você estuda, você senta, você conversa com as pessoas. Então, às vezes, para ter aquele resultado que você imagina do próprio desenvolvimento do sistema, isso demora um pouco. Então, lidar um pouco com essa ansiedade também, no primeiro momento, como eu falei, eu preciso entender do problema. Tá. Então, eu acho que é muito questão de treinamento também, dos próprios funcionários entender quais são essas metodologias, como eu posso aplicar, como eu posso ter essa visão principalmente de resolução de problema. Eu tenho um problema aqui, mas esse problema não é um problema, ele é uma oportunidade. Então, como que eu olho para esse problema como uma oportunidade e como eu executo isso com o objetivo de desenvolver ele, de solucionar esse problema através dessas ferramentas. O que pode acontecer também é que isso é muito abordado no livro de organizações exponenciais, que eles falam dos anticorpos da inovação. Como eu falei que a inovação gera muito risco e essa ansiedade, às vezes, de estar desenvolvendo uma coisa, as empresas que são mais estruturadas ou que são mais antigas, elas têm burocracias e têm processos assim, tem uma certa aversão a risco. E a inovação, ela vai em contraponto a isso. Então, tomar muito cuidado para ver se a própria cultura ali não está matando a inovação, justamente por essa necessidade de que as coisas aconteçam com mais pressa. Não que a inovação não envolva agilidade, ela envolve. Só que rapidez é diferente de agilidade, né? Na agilidade, você entende de fato o que é valor e vai entregando esse valor ao longo do tempo. Então, tomar muito cuidado para ver se o próprio funcionamento, a própria cultura não mata essa inovação. Então, uma das estratégias é você tirar a inovação do dia a dia, daquele bololô, o dia a dia acontece. E se você tem, então, um setor de inovação, esse setor de inovação ele precisa estar em contato, principalmente se você está trazendo ações de intraempreendedorismo, que são melhorias contínuas que você faz dentro do negócio. Então, você tem que ter essa comunicação e fazer essa ponte, porque, como eu falei, a inovação ela é desenvolvida para as pessoas. Não faz sentido nenhum você desmembrar essa ação. Mas, de certa forma, proteger isso para que não acabe matando. E você falou sobre não ter essa ânsia do resultado. Eu lembrei de uma estatística que acontece dentro das aceleradoras, dentro de pessoas que investem, né, investidores anjo, né, em startup, diz que o retorno de o sucesso de uma startup hoje é de cada 10, uma. Você tem essa estatística? Você sabe disso? Existem muitas que falham, né? Isso. E então, assim, presumindo isso, ou concluindo sobre esse assunto, eu vejo que a grande inovação ou a inovação, a cultura de inovação nas empresas,
muitas vezes ela não vai gerar retorno financeiro, eu vejo. Muitas não gera isso, mas gera um comportamento que eu percebo que de cada, por exemplo, 10 coisas que nós fazemos, uma é muito boa ao ponto de se pagar as 9 que ficou. Eu tenho vivido algo diferente dentro das empresas e até mesmo no meu negócio. Se acumula um conhecimento, Gabi, e esse conhecimento, como um consultor, sempre para o outro. Mas quando você vai aplicar para você, você percebe o seguinte: cara, eu tenho coisas que eu posso fazer para mim. E tem sido legal, porque a IA, né, igual você falou que o contexto que você está fazendo na Cuida aí, Uhum. cuida, Cuida aí. cuida aí. São coisas que você já tem, você só está empacotando ali para resolver uma dor, né? E isso tem acontecido comigo também. Como é libertador fazer para nós, né? Sim. Para nós, assim, sei que é gostoso nós intraempreender, né? Que é trabalhar ali dentro de uma corporação, mas eu sei que é gostoso também você desenvolver algo para você, né? E assim, nesse caminho, como que tá sendo para você tomar posse desse propósito? Porque uma coisa você tá dentro de uma corporação e você falou um comentário sobre competência obrigatória, Compromisso intencional, né? intencional e compromisso obrigatório. Eu gostaria que você falasse um pouco, Legal. que vem de encontro ao que a pessoa, essa transição, né, de um PJ dentro de uma corporação, prestando um serviço ou um CLT, para um empreendedor, né? É um desafio, né? Porque, querendo ou não, quando você sai do CLT, você tem aquela segurança, né, do salário ali. Então, assim, quando você vai para empreender, não é um movimento muito fácil. E o que eu tenho feito é me preparado muito em questão de habilidade mesmo, assim. Como que eu me organizo melhor ou como que eu alimento essa nova versão da Maria, que hoje é founder, que hoje está empreendendo e que tem essa intenção de escalar o cuidado da forma como a Cuida e entrega. Então, e essa do compromisso intencional é uma coisa que eu tenho trabalhado até numa mentoria que eu faço, como que você tira, né, aquele compromisso que é mais obrigatório, que é o compromisso que você desenvolve ali no seu trabalho, que você tem uma obrigação de entregar alguma coisa, uma obrigação de estar ali, e o compromisso intencional é trazer essa intenção para os resultados na sua vida, né? Que é mais ou menos o que a gente faz quando você fala, ó, eu não vou ser mais CLT, hoje eu tenho um PJ, tô desenvolvendo um negócio. Então, para mim, essa transformação, essa versão da Maria que é founder, que empreende, eu tô tentando aprender novas habilidades para de fato sustentar isso, né? E conseguir me desenvolver da forma como eu espero. Muito bom. Eu acho que é isso, né? Fantástico, muito bom. Porque hoje o maior desafio é esse: ter uma mentalidade de sucesso no âmbito de como empresário, empreendedor, né? Founder, no caso, um fundador de algo também. E poder atingir um objetivo, né? Sim. Inovação na minha vida, Maria, nesses 23 anos como profissional, ela foi algo natural. Porque eu sempre fui muito questionador. E por eu entrar na área de tecnologia em 2002, fazendo sistema de informação na faculdade, eu percebi que daria para questionar e resolver com tecnologia. E mesmo que não existisse a tecnologia, era possível criar também, né? E de lá para cá eu tenho feito isso, provocado empresários a pensar diferente. Igual você falou, começa pelo empresário, a cultura começa pelo empresário. Você que está aí hoje, não sei se é de manhã, à tarde ou à noite, ouvindo isso, todo esse problema que você está vivendo, ou esses desafios que você está vivendo, muitas vezes é porque você não está conseguindo enxergar com uma visão diferente, com uma mentalidade diferente. Então, pode perceber, Maria, Gabi, pode perceber que muitos dos problemas, quando nós nos desenvolve a mente, ele se repete. Isso. Então, você que é empresário, se você não se desenvolver primeiro na sua mente, para enxergar esse problema como uma oportunidade, vai ser difícil você sair dessa corrida aí, desse círculo vicioso, né? E é isso que eu vejo com os empresários. Eles
não questionam porque estão dentro de uma operação ou liderando ali, e aí muitas vezes não vê a parte boa, né? E assim, Maria, é legal falar com você, é legal falar sobre esse assunto, que para mim, assim, eu não sou posicionado em inovação. Eu sei o que eu faço dentro das empresas e nos meus negócios, que tem muito impacto em inovação, estratégia de inovação. Mas é um conteúdo tão prazeroso, né? Sim. Hoje, o que você recomendaria para quem gostaria de aprender um pouco sobre o assunto? Um curso, livros, o que você recomendaria para o nosso público aqui, no Olha, Café que você leva? tem livros muito interessantes, assim, como, por exemplo, o Lean Startup. Startup, É, Eric Ries. ele traz bastante essa questão do Lean, né? E como você traz a questão enxuta para dentro do desenvolvimento de startups. Eu acho que cursos, tem vários, assim, na área. Eu fiz muito específico na área de Health Tech, né? Então, tem o Scholars in Medical Innovation, que foi uma dos cursos que eu fiz, que tem o foco da parte de inovação para a área da saúde. O próprio MBA de Health Tech, que traz essa visão, né? Bom, pode me seguir no LinkedIn também. Qual que é o seu LinkedIn? Meu LinkedIn é Maria Gabriela Furlaneto Barros. Legal, vou pôr o link aqui na descrição do vídeo, tá? Vocês podem acessar. Tem Instagram também? Tem, eu comecei esse ano um Instagram que chama mariagabriela.inovação, em que eu trago esses conceitos e para discutir sobre inovação. Então, acho que pode ser bons caminhos, assim, para esse desenvolvimento. Para as pessoas que tiverem alguma dúvida referente a esse assunto, pode procurar? Pode, com certeza. Procure ela no LinkedIn, no Instagram, tá? Uma pessoa que gera muito valor. Parece que está chegando no fim, mas não é, não. É que nós estamos esgotando aqui o conteúdo de inovação. E agora eu queria mudar um pouco a perspectiva. Como você enxerga, olhando da inovação para saúde no mundo? Tá. O que passamos por uma pandemia, né? Estamos aí prestes, ou talvez muito próximo de uma terceira guerra mundial. Não é o nosso desejo, mas é fato. E eu assistindo um filme recentemente, eu vi, cara, como uma guerra pode... Pearl Harbor, 2001, esse filme. Assisti agora com a minha esposa esses dias, como uma guerra gera impacto na área da saúde, né? Isso. E como que você enxerga, visualiza o mundo utilizando a saúde, tecnologias na área da saúde, ou como você enxerga a tendência de coisas que talvez não está no escopo, mas que pode acontecer, e como nós ficar precavido ou talvez mais esperto para poder passar essa situação, né? Como que você enxerga tudo isso? Eu acho que primeiro, pensando na saúde do Brasil, né, a gente tem algumas, justamente na hora de inovar na área da saúde, você tem algumas questões, porque a saúde ela é extremamente regulamentada aqui, então você tem regulação muito forte. Só que aí a gente pode trazer para um contexto de números o seguinte: nós temos um modelo de cuidado que é muito focado em modelo curativo. Então você vai curar doenças. E olhando para esse modelo curativo, a gente olha para a questão da pirâmide etária, que tem aumento de você diminui o número de pessoas que estão nascendo, mas a gente está vivendo um boom de pessoas que estão envelhecendo. Sim. Então você vai ter uma inversão e aumentar a expectativa de vida consequentemente. Então o que isso, pelo menos na minha visão e o que eu vejo de discussão, pode gerar dentro da saúde? Você vai ter sistemas, pode ser o sistema de saúde, o SUS, como os sistemas suplementares, que vão sofrer uma baita de uma pressão de quantidade de pessoas com esse foco em curativo. Então, eu não tenho prevenção, eu tenho pessoas que vivem com hipertensão, diabetes, e tudo isso gera um custo muito alto para o sistema de saúde. Então, esse é um dos problemas que eu vejo grande que a gente pode sofrer nos próximos anos. E aí, como que a gente inova, né, na área da saúde para resolver esse boom? O que acontece? Primeiro ponto, olhar para uma saúde mais preventiva. Então, a gente tem que tomar mais cuidado com a prevenção da nossa saúde e olhar a saúde como saúde, não a doença em si. Então, olhar para esse âmbito mais preventivo. Então, eu acredito que startups, negócios, ou que sejam voltados para essa área de prevenção, ela vai ter não sei se uma boa aderência num primeiro momento, mas ela vai ser capaz de minimizar um pouco
esse boom que pode ter futuramente, porque as pessoas estão cuidando mais da saúde, então a gente previne, mudando esse modelo mais curativo para um modelo mais preventivo. E a tecnologia, eu acredito que ela vai dominar, sim, os hospitais, os próprios sistemas de saúde como um todo, usando a tecnologia a favor do cuidado. Só que também a gente precisa ver que existem níveis diferentes de cuidado. Por exemplo, níveis diferentes de hospitais, por exemplo. Sim. Então, eu tô falando do Hospital Sírio-Libanês, eu tô falando do Albert Einstein, que tem a maior estrutura, uma grande estrutura de tecnologia, mas eu tô falando também de um hospital pequeno ali. Então, eu acho que talvez o desafio seja como a gente, de fato, consegue trazer inovação para os dois lugares e como a gente amadurece esses hospitais ou esses setores que não são ainda não passaram por uma transformação digital em si, e tem essa mentalidade de inovação como esses grandes nomes hoje têm, isso pensando no cenário do Brasil. Quando você vai para os Estados Unidos, para a China, que hoje tem um boom também de tecnologia, aí você vê hospitais que são operados por IA, né? A China está fazendo um teste desse, que eles testam mais a IA, como por exemplo, saiu uma notícia que existe uma IA, acho que no estado de Utah, que ela renova a prescrição médica para pacientes com... Então, assim, como que a gente vai trazer essa discussão no âmbito de saúde extremamente regulamentado? Como é que você tira o poder do ato médico dessa reavaliação? Então, assim, existem muitas discussões que ainda precisam ser feitas, né? Para que a gente consiga, de fato, enxergar o cenário. Então, eu tenho mudanças expressivas, mas cenários com contextos diferentes e evolução diferente, inclusive no Brasil. Muito bom, muito bom. Você tocou num ponto que eu tava conversando com a esposa do amigo meu, domingo de manhã agora, em Garça, e ela tá se formando em medicina, né? E nós tava falando sobre a tendência do cruzamento da IA, da tecnologia, né, dos robôs, com a medicina. E você tocou num ponto interessante que, assim, em país de primeiro mundo já está sendo testado isso, né? E no Brasil, por ter lá uma Anvisa. Anvisa. Uma Anvisa, parte da obrigatoriedade, né? Vai demorar um pouco mais. Mas você acredita que vai chegar um ponto de nosso ser humano chegar a ter o primeiro contato, uma triagem, igual tem numa UPA hoje, que eu tive recentemente com a avó da minha esposa, de forma automática ou por uma IA? Eu acredito que sim. Eu acho que o ponto agora de se trazer é o seguinte: a IA é uma ferramenta. Ela, em nenhum momento, ela pode tomar o lugar do médico, por exemplo, ou do enfermeiro numa tomada de decisão, né? A gente tem muitos... Você usa ela como uma ferramenta, ela vai te ajudar, um apoio ali. Ela, de forma alguma, ela tem que tomar a decisão por você, porque você vai ser responsabilizado por isso, pensando no profissional da saúde. Mas eu acredito que existem cenários que sim, que dá para ela entrar e talvez trazer um padrão, mas de qualquer forma, é o profissional quem vai decidir o que fazer com aquilo, de acordo com aqueles dados, entendeu? Então, é usar a ferramenta a favor do médico, por exemplo. Isso, exatamente. Mas a caneta final ali a decisão do humano ali. Ele é uma ferramenta de apoio à decisão. Não, muito bom. Isso. E é legal isso que vai dar a escala até mesmo do trabalho do médico, né? Sim. Um ponto importante. Isso acontece. Qual que é a sua opinião sobre, com a evolução da IA, apoiando os médicos, como deixar isso humanizado? Porque uma coisa é o médico dar uma... Eu tô conjecturando aqui, talvez até Mas como que pode ser isso, né? Vai ser um desafio, né? Sim. Vai ser muito mais rápido, mas como? Será que o médico vai estar agora mais integrativo, no sentido focado mais no humano? Se você hoje for pensar num atendimento... Vou trazer no meu dia, que já foi meu dia a dia no atendimento de enfermagem. Existe uma preocupação muito grande de questões burocráticas, então eu preciso evoluir o paciente, eu preciso examinar o paciente, eu preciso anotar o paciente. Então você imagina que se todos esses processos que são mais burocráticos, se eu tiver uma facilidade ali através da tecnologia, eu vou ter muito mais tempo de cuidar das pessoas. Então existe até um movimento, até que eu estava vendo esses dias, de consultórios mais humanizados, porque se eu não preciso de um computador... Hoje eu tenho
soluções que elas gravam o que a gente tá falando, o que o médico tá falando numa consulta, e ela mesmo já organiza a anotação. Então, o médico, o profissional da saúde, ele não vai precisar mais se preocupar com o anotar e o evoluir, ele vai ter mais tempo ali. Então, de certa forma, isso eu acredito que pode humanizar mais, porque vai dar mais tempo para fazer o que importa, que é estar junto do paciente. Muito bom. Até tem um dado vindo lá dos Estados Unidos referente ao Elon Musk liberar os robôs. Ele tem uma meta lá, acho que não sei quantos anos, bilhões de robôs. Mas eu fico imaginando, o nosso diferencial como humano é Ser humano. o ser humano, é isso. E eu fico olhando, eu até assisto alguns filmes que o robô tal, né, tenta colocar sentimento nele, mas nunca vai ser nós, né? É uma conexão, né? Se a gente faz conexão, as Isso. pessoas se conectam com pessoas. Isso. Isso pode mudar, eu não consigo ver, assim, fazer um exercício de futurologia, mas eu acho que a gente se conecta com o humano e a gente vai ter cada vez mais oportunidade de ser humano. Muito Então eu bom. não tô tão... Será que eu preciso olhar tanto para a questão da questão do diagnóstico, eu posso acolher mais a pessoa, eu posso escutar mais a pessoa. E é legal quando a pessoa se torna de fato humana no contexto. O que é humano para mim? Nesse contexto profissional no âmbito da saúde e também das empresas. Muitas vezes nós estamos tão preocupados em alimentar um sistema, um formulário, que nós trabalhamos para o sistema e trabalhamos para o formulário, por exemplo. E esquecemos, no caso da medicina, é um paciente que se fala, né? Isso. No caso de uma empresa, é um cliente. E aí eu vejo que como a tecnologia evoluiu, porém, ao mesmo tempo, criou dependência, ao invés da tecnologia ajudar, nós se torna escravo dela num contexto, não talvez a palavra não é escravo, mas dependente, ou priorizamos mais ela para alimentar, né? Esse negócio daí pode ajudar muito. Então, assim, eu creio também, tá, Maria Gabriela, que a tendência é nós humanizar mais e aproveitar mais a oportunidade que um relacionamento, né? Você falou sobre a base da sua startup ou da sua solução, é você acompanhar ali o tempo de medicação dele, né? Isso. Que no caso, por exemplo, se fosse falar de um lead que se transforma num cliente, é o LTV, né? O ciclo de vida daquele cliente, né? A Cuidaí, a gente é uma startup early stage ainda, então a gente está em processo de validação. Eu brinco que a gente é um bebê ainda que está aprendendo a caminhar. E nesse processo de validação a gente traz algumas hipóteses, né? Então, acho que essa questão da adesão medicamentosa, como que você apoia o paciente, principalmente esses que fazem uso de múltiplas medicações. Então, você tem esquema medicamentoso de 6, 5, 7, 10 medicamentos por dia. Então, e toda essa complexidade da rotina, ela traz essa dificuldade de você conseguir aderir, de você conseguir entender. Então, olhando pro objetivo da startup, é exatamente esse. Como que eu consigo melhorar a adesão e olhando muito para a questão preventiva também. Porque se esse meu paciente, que tem um diagnóstico de hipertensão e diabetes, ele não faz uso correto das medicações, eu vou superlotar o sistema que já gasta bilhões anualmente só na internação desses pacientes. Então, é mais ou menos isso. É fazer um acompanhamento de uma forma empática, que facilite ali o processo, que acompanhe ele mesmo durante todo esse percurso que é para sempre, né? Porque a gente tá falando de paciente crônico. Crônico, né? Muito bom, muito bom. Inovação, nossa, um assunto maravilhoso, né? Maria Gabriela Forlaneto Barros. Isso. Não é de Barros. Não, é Barros. Barros. Você é parente do Ricardo Maravalhas? Não. Família Barros? Não. Você conhece o Ricardo? Eu não de nome, não. O Ricardo é da DPOnet, Uhum. aqui de Marília. Ricardo Ciência também está há muito tempo aqui. É advogado, né? E fundou a startup DPOnet, que é startup. Hoje é uma grande empresa. Uhum. Até foi comprada uma participação pelo Grupo Unimed do Brasil, né? Uhum. Um abraço aí, Ricardo. Você tá devendo meu podcast, viu? Participação aqui. Eu sei que você tá corrido aí, mas eu vou até mandar uma mensagem pra você mais tarde. E aí você pega assim, como que é legal, né? Os relacionamentos. Sim. Como no fim é sobre pessoas, né? Com certeza. Ô Maria Gabriela, até por uma dica da Jaqueline. Jaqueline é a que cuida
de toda a nossa transmissão. Queria agradecer você, viu, Jaqueline? Sempre disposta aí, tendo várias atividades dentro do Grupo Oceano Digital. E tive o privilégio de o Robson Gregorato, que é o CEO, né? Junto com a Aline, sua esposa, ceder o espaço da sala de podcast, que hoje é em Marília, dentro dessa empresa maravilhosa. Agradecer vocês, tá? Vocês têm feito a diferença e creio que é um novo tempo. Um novo tempo, né? Mas a Jaqueline, há um tempo atrás, ou lá atrás, ela fala assim: ô Zé, para você finalizar, ou para você fechar com chave de ouro, faça algumas perguntas. E eu vi, Jaque, a Maria Gabriela estava falando aqui, eu lembrei que ela preparou algumas perguntas. Ai, que legal, né? Como que é o poder Sim. Como que nós temos como inovar, né? Tem. Eu lembrei que, ó a data que foi, Jaque. 26, uma sexta-feira, 26 de setembro de 2025, ela me deu essa dica. Como ela fica acompanhando lá do outro lado, ela que faz a transmissão, ela falou assim, gostei muito, muito legal. Enquanto estava assistindo, até anotei uma observação que acho bem legal e já vi em algumas entrevistas. Não sei se seria interessante para você. Para finalizar, pode fazer um bate-papo, um bate-bola com o convidado. Então eu gostei de fazer um bate-bola com você. Bora. Cara, como eu falei no caminho, o Café com C-Level é um projeto que Deus me deu. Eu não tenho lucro com isso e eu faço porque eu gosto. Eu gosto de criar conexões, manter conexões e eu gosto de aprender. Legal. Então é um negócio que eu faço para... As pessoas falam, Zé, mas podia profissionalizar. Verdade, eu posso crescer muito. Mas sabe quando você faz para você? Eu sinto muito prazer em fazer o podcast. Legal. E toda pessoa que passa pelo podcast se torna uma pessoa que eu mantenho, uma conexão que eu mantenho, né? Então eu gostaria de fazer essas perguntas para nós, para a reta final, e já agradecendo você, sua participação, tá? Você gostaria de... Teve algo que eu não perguntei, você esperava que eu perguntasse? Não, eu acho que... Um tema, algum ponto? Acho que, não sei, pode falar da mentoria, não sei, dos profissionais, se puder. Vamos falar da mentoria? Bora, vamos. Qual que é o contexto da mentoria? A mentoria é uma mentoria para profissional de saúde, para desenvolver essa visão. Isso é bom. Tá. Isso é bom, muito bom. Na vinda você comentou sobre isso. Dentro de tudo que você está acumulando, desenvolvendo a startup, isso. Continuando os estudos, indo agora para esse ano, junho ou julho? Julho lá para Boston, na Babson College. Vai fazer uma imersão ali para founders, né? Isso. Muito bom, isso vai mudar muito a mentalidade. Dentro de tudo isso ainda você arrumou um tempo aí para criar uma mentoria. Isso, essa mentoria é para profissionais da saúde que querem conhecer as ferramentas de inovação e construir soluções com base nessas ferramentas. Então, a gente usa as principais ferramentas mesmo com imersão no problema, usando a metodologia do Design Thinking, que é a metodologia que a gente usa como base. E essa metodologia, ela prepara o profissional com as ferramentas e a gente desenvolve, então, uma solução junto, né? Muito bom. Parte de prototipar, mais nesse sentido. E junto com isso, trazer... Porque foi uma dificuldade muito que eu tive também. Como que você muda... E, na verdade, você não precisa mudar as soft skills que você tem. É claro que você vai agregando outras, mas... A base da inovação, ela já está na enfermagem, das habilidades. Então, a base já está. Porque como a gente muda Na inovação, eu preciso ser empático. Preciso entender, olhar pela visão do outro. Quer pessoa melhor que isso do que um profissional da saúde que tá ali o dia todo? Resolução de problemas complexos. Eu vivo com um paciente que tem ali um diagnóstico e eu tô o tempo todo cuidando dele e todo o meu plano de cuidado, ou até o tratamento que o médico oferece, é para sanar uma dor ali, né? Para um problema, né? Que ele tem. Então, toda essa mentalidade de a gente conseguir transferir mesmo, de mudar a perspectiva para a área de inovação, para ampliar o cuidado. Você não vai deixar de cuidar. Você vai ampliar o cuidado, a sua forma de cuidar. E no caso dessa mentoria específica para a área da saúde, o seu público, quem que é? Enfermeiros? Pode ser qualquer profissional de saúde, pode ser enfermeiro, pode ser fisioterapia. Por quê?
Hoje eu percebo, e saindo também da graduação de enfermagem, que existem pouquíssimas universidades hoje que estão preocupadas com essa habilidade de inovação, porque o enfermeiro, ele é muito programado para cuidar no sentido mais assistencial mesmo, no operacional. Então falta um pouco dessa visão, que foi a visão que eu fui construindo ao longo do tempo. Então na mentoria, eu ajudo os mentorados nesse sentido. Como é que você muda essa visão? Então com foco em enfermeiros. É com foco em profissional da saúde. Qualquer um. Isso. Qualquer um dentro desse Qualquer ambiente. Profissional dentro desse ambiente. Fantástico. Isso. Muito bom. Já fez alguma turma? Eu tenho 2 mentorandas individuais. Uma tá fazendo. Uma é da parte de. Assim, ela tá transicionando. É uma enfermeira que se formou em enfermagem, mas hoje atua com gestão de projetos. Então, eu ajudo ela na parte das ferramentas de inovação para ações dos produtos, né, da empresa que ela trabalha. E tem outra que já tem uma empresa e a gente olha pro sentido da inovação na empresa com um produto específico Muito ali bom. que ela quer Muito bom. montar. Depois eu até quero falar mais sobre isso. Boa, tá. Teria mais alguma pergunta? Não, é só isso. Muito bom. Deixa eu puxar aqui. Muito bom estar aqui. Muito leve foi esse podcast. E o legal que é isso. As pessoas são seres maravilhosos, né? São. Queria agradecer também ao Leandro Moraes, de Bauru, um amigo meu de infância. Tem uma bela empresa, trabalha na área de... Não vou falar tecnologia, vou falar eletrônico, né? Com LED, né, Leandro? E sempre que ele assiste o podcast, né? Ele fala, Zé, cada temas atuais, né? Vou começar a agradecer mais as pessoas que assistem. Legal. Hoje não é um público tão grande, mas eu percebo que as pessoas têm anseio de buscar informação, né? Sim. E hoje tem tantos lugares para buscar, mas ao mesmo tempo lugares que muitas vezes nós acaba até nos confundindo, né? Sim. Então agradecer você, viu, Leandro? Muito bom. Você é uma pessoa que eu vou trazer você aqui ainda. Gabi, eu queria perguntar para você. Então é um ping-pong, né? Boa. É um bate-bola, como diz a Jaque. É um hábito que você não abre mão. Estudar. Qualquer coisa. Agora eu tô mais focada, né? Porque se deixar eu estudo, deve preciso ser mais intencional. Muito bom. Mas não é se torna um hábito tão grande, né? Quem estuda, né? Pra mim é muito importante isso. Caramba, meu. Quando você estuda que horário? Você tem um horário? Eu tenho horário específico, hoje eu tenho horário específico na agenda pra isso. Mas quando tava ali no correria do CLT, principalmente na época do MBA e tal, eu trabalhava o dia e estudava à noite. Eu lembro que você ficava até tardão. Né? Um livro que todo líder deveria ler. Comece pelo Porquê, Simon Sinek. Esse é o propósito. Eu acho. Comece pelo Porquê. É maravilhoso esse livro. Esse livro mudou a minha vida, assim. Foi depois que eu li e que eu entendi a questão do propósito, e isso era uma coisa que... Acho que desde a pandemia isso começou a ficar muito em mim, assim. E aí eu entendi que eu podia escalar o meu cuidado. E aí eu tenho eu fiz o meu Golden Circle e ele tá pregado na minha parede. E ele me ajudou a tomar muitas decisões difíceis na vida. Então esse livro mudou a minha vida e eu indico ele pra todo mundo. Comece pelo Porquê, Simon Sinek. E é verdade, nossa. Tô refletindo aqui comigo. Porque é o mais importante. É o mais importante. Pra tudo. Você como líder e você como empresa. Ontem a minha esposa tá estudando à noite, eu fui buscar ela, nós pegamos um documentário da Honda, fundador da Honda. Como ele passou dificuldade. E aí eu falei pra Valéria assim, Valéria, esse cara foi provado de toda forma e hoje nós vemos o fruto do esforço dele, da dedicação, do porquê dele, como fica claro, né? Isso. Fica claro, muito bom. Um mentor ou uma referência de liderança? Cristina Junqueira, do Nubank. Eita, essa é de Torai. Gosto de me inspirar em grandes mulheres. Essa é fantástica, muito legal. Faz tempo que eu não vejo o podcast dela. É um valor negociável na sua vida profissional. Valor negociável. Inegociável? Inegociável. Valor. As pessoas verem valor no meu trabalho. E entregar valor também. Entregar valor. Deve ser reconhecido. Sim, com certeza. Não é? É.
Ser Reconhecimento. reconhecido pelo que eu faço. É. Isso é um ponto importante. Eu sempre, quando vou para uma mentoria dentro de uma empresa, eu faço essa pergunta. Você que vai assistir, você vai recordar. E quem nunca presenciou, um dia pode presenciar e até me procurar que eu compartilho. Mas você vai ouvir. O que acontece? Grande parte dos profissionais no mercado de trabalho, hoje, são bons executores, ótimos executores, ótimos resultados, mas não tem segurança no que faz. Eu falo porque eu tenho cruzado com pessoas nas corporações e eu falo para ela qual é o seu valor. Ela não sabe responder. Não, eu faço isso. Não. Estou falando qual é o seu valor. Eu não estou falando de dinheiro. Não estou falando do que faz. E interessante como o nosso ser, o ser do protagonista, vou usar aquela palavra que você está fazendo na mentoria, o ser do protagonista é enfraquecido. Aquele profissional, você que está aí, vai ouvir isso, creio que vai gerar até um corte, que você possa fortalecer o seu eu. Muitas vezes essa bronca que você está levando, ou vou usar a palavra encheção de saco no sentido assim de cobrança. Que cara, pega no meu pé. Pega no seu pé porque você está enfraquecido. Eu acho que eu nunca falei isso pra ninguém. Em público, assim. Falo sempre individual. Uhum. Mas você que está aí trabalhando agora e sente pressionado e parece que tudo que você faz não dá certo. Pode perceber, repare, analise. O seu eu está enfraquecido. Você não sabe o seu valor. Isso acontece muito comigo. Eu demorei mais de 20 anos para entender isso. Não tô falando que eu sei comigo. Assim, Gabi, nós temos que estar firme no que nós queremos. Tem. E assim, quando falo valor negociável, é o seguinte: quantas vezes eu entrei em reunião com um cliente, negociando com ele, e falo, cara, não faz mais sentido para mim. Mas ela não faz. Grande parte das pessoas se vende pelo dinheiro. Não, mas eu tenho a obrigação da conta, tá tudo bem, todo mundo tem. Mas existe um valor inegociável, que é o seu valor. Qual é o seu valor? Você profissional que está assistindo. Talvez até você empresário, que eu já vi. Empresários com medo de dar preço no seu trabalho, no seu produto, no seu serviço, por achar que o outro vai pensar. Então existe um desafio muito grande na humanidade. E esse valor, ele vai também um pouco para além dos valores pessoais que a gente tem, mas também qual que é o benefício, isso no próprio produto também que a gente desenvolve, né? Porque o que eu entrego, por exemplo, na Cuidaí, dando um exemplo do valor, o valor, ele não é o aplicativo com uma IA, não é a ferramenta por si só, mas eu entrego autonomia, eu entrego dignidade, eu entrego liberdade. Esse é o valor que a solução entrega. Então, eu acho que comunicar isso, entender isso, e a gente leva um tempo, às vezes, para aprender. Porque nós temos a necessidade de colocar sempre algo na nossa frente para nos valorizar. Ou é a marca de uma empresa, a empresa que eu trabalho. Ou é o produto. É sempre uma dependência de ter algo. Eu falo porque eu vivi muitos anos. É como se fosse ter uma muleta. Não, é você. É bem bacana esse exemplo. Se é um produto, no caso de uma startup, um produto digital, até mesmo um produto físico, você vai falar o benefício. Benefício. Você vai falar o resultado que ele dá. Então, complementamos, né? Uma coisa é você saber o seu valor profissional pessoal, e outra coisa é como você está vendendo. O que você faz. Como você empacota o que. Porque a pessoa, ela vai comprar o benefício, exatamente, não o que. Exatamente. O que se alinha com o propósito. Eu já vendi muita feature, né? Recursos. Ninguém compra recursos. Ninguém compra recursos. E indo pra reta final, tá gostoso hoje. Tô sentindo mais leve. Que bom. Né, Jaque? Tô sentindo mais leve. Essa Jaque é maravilhosa. Abençoada. Aí, vamos aqui para as últimas perguntas. Um conselho que daria para quem está começando a liderar, ou para quem, no caso aqui, vou complementar, para quem está começando a empreender, para quem está começando a desenvolver um projeto que acredita.
Qual é o conselho que você dá? Porque deve ser o desafio que você tá tendo, né? Eu acho que é encontrar o propósito mesmo do porquê que você tá fazendo aquilo, do porquê que aquilo é importante. Eu acho que é o primeiro ponto. Pra mim foi assim, foi através do propósito, da descoberta do propósito, que isso me deu coragem pra buscar outras formas de fazer isso. Então, eu, com certeza, nesse sentido, encontre o porquê, o propósito e comece por ele. Muito bom, muito bom. Vamos para a última aqui, ó. Bora. Um sonho que ainda espera realizar. Um sonho. Eu acho que é escalar de fato o cuidado. Acho que é pôr a cuida aí pra rodar e conseguir escalar o cuidado e atingir milhares de pessoas com o produto. Acho que conseguir fortalecer a saúde do Brasil. Acho que esse é o meu maior sonho hoje. Esse é o maior Além de conhecer o mundo. Tenho muita vontade de conhecer o sonho. mundo. Você quer conhecer o mundo? Quero. Fazendo o quê? Passeando mesmo. Passeando. Conhecendo as culturas. Eu acho isso muito legal. Você já foi em algum? Já. Eu já viajei 3 vezes. 2 vezes pro exterior. E eu ganhei 3 bolsas de estudo. Eu não paguei nada por isso até então. E você nunca pensou em morar fora? Sim. Acho que é questão de oportunidade mesmo. Acho que o que tiver uma boa, pode ser, Talvez quem esse sabe. produto pode abrir bastante porta. pra você. Eu tô bastante aberta a isso. Isso é muito bom. Maria Gabriela Furlaneto Barros. Queria Isso. agradecer a participação. Nós estamos planejando faz quase um ano. Faz tempo. E creio que tudo acontece na hora certa. Com certeza. Nós viemos conversando sobre isso e acredito muito nisso. Que eu vou te falar, que é o que eu já falei. Tudo que nós desejamos dentro de um propósito, ele se realiza. Amém. Sei que nós vamos ter que fazer nossa parte, que isso nada mais que a nossa obrigação. Sim. Mas sei também que, mesmo nós fazendo a nossa parte, como nós ouvimos lá no estacionamento na saída daquela padaria, referente àquele senhorzinho dando uma palavra, Salmos 40, sobre o tempo, né? Tempo. Então, que você leve para você. Existe um tempo determinado. Isso vai contextualizar no Salmos 3. Salmos 3. Há um tempo de plantar, de colher, de se alegrar. Sim. E é isso a vida da gente. Veja um futuro próspero na sua vida. Amém. Obrigado, eu agradeço a oportunidade. Foi muito legal. Muito obrigada. Tamo aí. Tempo novo. Tempo novo. Gratidão.